Despertai, vós que estáis a dormir o sono culpável da indiferença. Despertai, vós que estáis distraídos com coisas fúteis. Despertai, vós que estáis desatentos a contemplar o próprio ego. Despertai, vós que estáis a morrer afogados na superfície da própria alma. Despertai, vós que tendes a vontade frágil e a inteligência obscurecida. É hora, sim, de despertar. Um despertar duro, feito de palavras que cortam e imagens que machucam, que podem trazer dor, sim, mas a bondosa dor da autolibertação. Trago verdades que podem fazer chorar ou sorrir, aborrecer ou alegrar. Verdades que não pertencem a ninguém, porque pertencem a todos. Verdades de amor e não de cobiça. Verdades de luz e não de sombras. Verdades de paz e não de guerra. Mas uma paz que exige a coragem de 1000 guerras. Fora do silêncio, o amor não respira bem. Silenciamos tudo. Vontade, lembranças, aspirações de vida, como preparação para o definitivo silêncio que nos cobrirá a todos, como um véu. O mesmo véu do tempo que cobre os crápulas e os pusilânimes, os sábios e os santos, este mesmo também nos cobrirá. Não sejamos medíocres. O medíocre inveja nas vitórias alheias a coragem que não teve de tentar. Coragem. A falta continuada de contato com coisas belas e elevadas mutila a alma.
Os dois sintomas mais evidentes de que uma pessoa chegou a tão dramático estado são os seguintes: extasiar-se com tolices e ser indiferente ao sublime. Não raro são sintomas concomitantes no mesmo sujeito que se superexcita com ninharias, futilidades ou torpezas, enquanto se mostra apático diante de qualquer beleza de ordem superior. Trata-se de alguém capaz de se entediar mortalmente ouvindo uma sinfonia de Bach ou lendo um parágrafo de Vieira, ao passo que sente arrepios de entusiasmo beatífico ao ouvir uma rima bem feita, cantada em ritmo sincopado. Estamos falando de um arquétipo contemporâneo, o boçal engajado. Pois muito bem, meus caros, este é um trecho de um artigo do meu Cosmogonia da Desordem, no qual aludo a um tipo que é bastante encontradiço hoje no Brasil, que é o da pessoa que se engaja por qualquer coisa ou a qualquer coisa por meio de slogans, coisas superficiais, não indo nunca, jamais em tempo algum, ao âmago que é o sentido profundo que está implicado nas atividades humanas. E se uma sociedade descamba neste estado em que multidões são, digamos assim, entorpecidas por uma espécie de alquimia que é ao mesmo tempo publicitária por um lado e espiritual por outro, isto significa que o padrão médio de inteligência da sociedade decaiu. Hoje, dramaticamente, podemos dizer que nos transformamos na sociedade daquilo que o nosso dramaturgo Nelson Rodrigues chamava de canalhas, cretinos fundamentais. Provérbios do Abismo é um livro de aforismos, máximas, apotegmas, anechims, sentenças, ditos sentenciosos, ditados populares. Tudo isso são coisas distintas, cada uma com a sua especificidade. Por exemplo, um axioma tem um caráter mais científico, digamos assim, porque trata de uma norma, uma regra, um princípio que é enunciado, que diz, que expressa uma verdade. Um anechim, por sua vez, é um ditado popular, por exemplo, em casa de ferreiro, espeto de pau. Isso é uma coisa popularesca. E os aforismos, em geral, são princípios também, como os axiomas, porém, não com aquela pretensão de trazer à luz uma demonstração filosófica. São máximas de sabedoria universal. Por exemplo, os padres do deserto, São Máximo, o confessor, tem as suas centúrias da caridade, por exemplo. São vários apotegmas de grande profundidade espiritual. Então, aqui no livro Provérbios do Abismo, há de tudo um pouco, inclusive o epigrama, que é uma máxima sarcástica, bem-humorada, que de alguma maneira, por meio da caricatura, procura apresentar uma realidade. Por exemplo, quando eu digo a certa altura do livro que o Brasil é o país onde os professores ensinam sem saber e os políticos roubam sem querer. Isto é um epigrama, uma coisa satírica, sarcástica. Seja como for, já tem um tempo que no Brasil, já faz um tempo em que no Brasil não há literatura aforística de autores nacionais. Então, com o livro Provérbios do Abismo, eu trago ao leitor brasileiro um pouquinho desse gênero literário, e os modelos são muitos, antigos e modernos. Entre os antigos, por exemplo, Sêneca, Cícero, Virgílio. Entre os modernos, há um sem número deles, por exemplo, filósofos morais como Baltasar Gracian, homens de alguma erudição, nobres, como autores como La Rochefoucauld, autores do século XX como Émile Cioran. Entre nós, por exemplo, já num viés mais bem-humorado, no sentido dos epigramas, o Aparício Torelli, o Barão de Itararé,
que tinha máximas e mínimas, como ele dizia, né, que expressavam coisas que eram muito engraçadas do modo de ser e de estar no mundo que o brasileiro foi atualizando. Autores do século XIX, como Arthur Azevedo, que tem uma peça intitulada Amor por Anechins, em que o personagem principal é um senhor de idade que fala, em todas as suas falas, ele traz à luz algum provérbio, algum ditado popular, e ele, assim, tenta fazer a corte para uma senhora viúva. Então, há um sem número de autores nacionais ou estrangeiros que trouxeram à luz essa literatura aforística. Então, o propósito da obra é fazer refletir. De fato, os ditados, eles trazem algo da sabedoria popular, nem sempre expressarão, é verdade, aquele conteúdo filosófico que chega a camadas mais profundas do conhecimento, mas expressam ordinariamente esse saber do povo. Então, é com alegria que eu apresento ao público leitor brasileiro uma obra que é fruto de um trabalho magisterial, porque boa parte dessas máximas surgiu durante aulas. Então, o que há por trás de cada uma delas, muitas vezes, é um pequeno mundo conceitual. Então, entrego nas mãos de Deus este trabalho. Se ele for útil, já me sentirei pago. E foi neste sentido que nós procuramos fazer um vídeo de divulgação que fugisse por completo a estratégias de marketing, a leitura de algoritmos, a publicidades ridículas do tipo compre agora, é a última oportunidade, clique aqui. Não se trata disto. Se eu fizesse qualquer coisa neste sentido, sentir-me-ia muito mal. E o vídeo de apresentação da obra, que é uma divulgação, sim, mas não ao modo publicitário. A publicidade contemporânea tem quase sempre algo de ridículo. É uma pequena obra de arte cinematográfica. Para a trazermos à luz, eu contei com o auxílio luxuoso de duas pessoas. Uma delas, o ator e professor Roberto Malé, a quem apresentei o projeto do vídeo, do livro e do vídeo, e ele topou na mesma hora. Eu lhe disse: Malé, eu sou um marginal por vocação, no sentido de que faço questão de me pôr à margem de muito do que se pratica hoje no chamado mercado, que muitas vezes, ou assim se transformou, para desgraça nossa, num mercado de ilusões, porém, não ilusões quaisquer. É como um mercadão de Madureira onde se vende avareza e vaidade como se fora grande sabedoria universal. Então, Malé, eu disse, é um projeto pessoal. Se você topar, nós fazemos a gravação de uma cena. Eu mandei o texto para um premiado diretor de teatro, que é o Ulisses Cruz, a quem conheci por intermédio da atriz Cássia Kiss, que é minha querida amiga, e indaguei do Ulisses Cruz o seguinte: o texto que está aqui, que é um texto da minha lavra, ele é encenável? E ele me respondeu, ele deu a resposta que para mim foi definitiva para que eu resolvesse gravar o vídeo de divulgação da obra. É encenável, sim, por um bom ator. Contudo, só tenha um certo cuidado, como o texto ele tem um caráter exortativo, para que ele não ganhe uma cor política, porque hoje tudo se politiza. Eu dei total razão a ele, e o Malé veio para o Rio, ficou aqui um dia, de um dia para outro ensaiamos na sala da minha casa. A cena, a princípio, seria ao ar livre. Eu fui convencido de não fazer isso por questões técnicas e, além do mais, até de segurança também, porque o Rio de Janeiro não é o paraíso terrestre. Depois, quase foi na Ilha Fiscal, um belíssimo lugar aqui, da último baile do Império. Acabou que não era no tempo devido. Pôde ser no Paço Imperial, acabou não sendo possível. E, por fim, acabou que nós fizemos a cena. A locação foi a belíssima igreja, uma pequena joia arquitetônica no centro do Rio, que é a igreja
da Irmandade da Lapa dos Mercadores. E aqui faço o agradecimento ao provedor, que é o Cláudio Castro, que quando soube do projeto, ele se prontificou em liberar o espaço para nós. Então, o Malé ficou aqui 1 dia e meio e foi muito interessante, foi enriquecedor para mim e para ele. Mesmo na véspera da gravação, nós fomos a uma charutaria que fica ao lado da igreja e aconteceu uma coisa que acontece muito comumente no Rio de Janeiro, que é uma cidade inverossímil com as suas idiosincrasias. Estávamos ali a fumar e a conversar antes da gravação, quando 2 jovens que estavam presentes começaram a falar de poesia e um deles recitou uma poesia de sua própria lavra e era uma belíssima poesia. E fomos para a cena inspirados. Eu quero crer que conseguimos tirar do Malé o melhor que ele tinha para dar como ator. Então, o Malé era um dos braços da parceria e o outro foi uma inspiração que eu tive de convidar uma jovem cineasta, a Bárbara Iabrudi, que, sim, eu tinha certeza de que teria delicadeza para fazer essa cena. E eu estava certo nesta minha certeza intuitiva, então ela teve um cuidado excepcional, tanto com a iluminação da igreja, que luzes nós usaríamos, ficou uma pequena obra de arte cinematográfica, disso eu tenho plena convicção e faço não ao modo de um elogio em boca própria, mas é a constatação de um fato, inclusive pedaços da cena foram pensados ali no momento, tudo um pouco de improviso, havia uma concepção geral. Há um momento em que o Malé, que interpreta uma espécie de anacoreta, um sábio, um santo do deserto, ele sobe ao púlpito da igreja, né? E nesse momento a Bárbara fez questão de focalizar os seus pés. Eu tinha pedido que a cena fosse gravada com ele estando descalço, para dar uma ideia desse tipo de sabedoria que se queria passar, algo místico, ele com um hábito religioso. Então, assim, acabou que esta comunhão de esforços, e em todos os casos, digo por mim, digo pela Bárbara e digo pelo Roberto Malé, assim, não havia nenhuma vaidade, queríamos que o trabalho ficasse com o melhor resultado possível. Por isso que o entendimento foi rápido, não houve grandes discussões e ao ver o resultado que me comoveu a minha esposa, houve pessoas a quem eu mostrei que choraram. O intuito era realmente fazer com que aquela cena fosse um pequeno soco na boca do estômago de uma sociedade que está distraída com coisas que não têm a menor importância, de uma sociedade em que Deus é uma espécie de fora da lei, inclusive na forma da lei. Citar a Deus num tribunal ou numa casa legislativa pode acarretar sanções. Então, a coisa foi cumprida com grande competência e a arte, esta é uma concepção medieval que eu vejo que se cumpriu na gravação do vídeo, no resultado final, é algo difícil de fazer. É a reta razão dirigida ao fazer. Recta ratio factibilium. Isso é arte. Uma coisa que qualquer Zé Mané faz, de qualquer maneira, por definição, não pode ser artística. Então, a cozinha é uma arte que trabalha com o paladar, o cinema é a arte que trabalha com o som, com a imagem, a poesia trabalha com a palavra, e aqui o projeto todo tentou privilegiar a palavra, tanto do livro como da filmagem, dessa cena de cinema. Porque estamos numa sociedade em que a palavra foi deixada de lado, nós não somos mais a sociedade em que a palavra tem o protagonismo, nos transformamos na sociedade dos slogans baixos, das frases feitas. Quem diz isto não sou eu, é o padre Alfredo Sanz, no livro chamado, um teólogo argentino, O Homem Moderno, em que ele apresenta as ruínas deste homem moderno. E, por fim, vale dizer que, sendo o resultado belo, o vídeo ficou belíssimo, o livro, pelo menos, tem o meu intuito de beleza, o cuidado com a palavra, embora com a preocupação de fazer tudo de maneira simples e não rebuscada, são frases que podem ser compreendidas por qualquer pessoa.
Não é um livro para filósofos ou professores. Por exemplo, o meu Cosmogonia da Desordem é uma obra que exige conhecimentos prévios de teologia, de filosofia, metafísica, etc. Este não. E aqui entra uma opinião bastante pessoal. Eu julgo que o momento presente é tão dramático, é tão desgraçado, é tão alheio a tudo que é importante para a condição humana, que cabe a nós que produzimos, de alguma maneira, cultura e saber, sermos veículo de beleza, né? O belo é um dos 7 transcendentais do ser. Então, apresentar as coisas de maneira bela é favorecer a sua compreensão. Então, eu agradeço a Deus por ter levado este trabalho a cabo, entrego nas mãos dele o resultado. Esta é outra coisa que caracteriza todo este projeto. Eu não me preocupei em momento algum em fazer algo vendável. Claro que eu quero que o livro chegue às pessoas e que o vídeo comova as pessoas. Porém, a preocupação era fazer bem feito, ponto, parágrafo. Há certas coisas cujo prêmio é fazê-las. O Padre Antônio Vieira, num belo sermão, diz que o bem traz consigo o seu próprio prêmio. Nada mais. Então, ofereço assim do fundo do meu coração a Deus este projeto acima de tudo e que seja para a glória dele. E aqui, quando eu digo glória, quem diz é um estudioso da obra de Santo Tomás que nos apresentou e nos mostrou de uma maneira tão bonita que a glória é um esplendor, né? Ou seja, o estado glorioso é o esplendor da luz do ser que ilumina as consciências. Então, quando alguém, oferecendo o seu trabalho a Deus, quer ser um reflexo dessa luz que vem do alto, se for da vontade de Deus que assim o seja, o resultado é que as pessoas são tocadas na sua inteligência e no seu coração. Então, Provérbios do Abismo, por fim, vale dizer que até mesmo o título ele tem uma proposital ambivalência. A palavra abismo pode servir para significar a desgraça de uma alma. A palavra abismo pode servir para significar a profundidade da caridade de uma alma. A palavra abismo pode servir para significar o estado misterioso em que a alma se une a Deus na oração. Então, pode significar muitas coisas e era proposital, essa multivalência que já está no título do livro. E eu, na apresentação da obra, um breve prólogo, eu procuro explicar o que é cada um desses conceitos e, no final, eu digo ao leitor que se agradar, se a obra agradar, isso já me fará sentir pago nisto, mas se não agradar, que ele use para comigo de misericórdia e benevolência.